Quando aquele idoso sujo e de aparência humilde cruzou o portão dourado da mansão Almeida, ninguém poderia prever que o destino de uma linhagem estaria em suas mãos calejadas. O milionário Maurício Almeida, acostumado a dobrar o mundo com o poder do dinheiro, olhou para Benedito Ferreira com um misto de escárnio e descrença. O contraste era brutal. De um lado, o mármore importado e os lustres de cristal que valiam fortunas. Do outro, um homem que carregava apenas o cheiro de ervas do campo e uma sacola de pano remendada. Para Maurício, aquele homem era apenas mais um estelionatário da esperança, alguém que tentava lucrar sobre o leito de morte de sua amada esposa, Esperança. No entanto, o que o magnata não entendia era que a moeda de troca de Benedito não era o ouro, mas a vida em sua forma mais pura. Com um sorriso cético, Maurício questionou a sanidade daquela proposta, sem imaginar que estava diante de um segredo que a ciência convencional jamais ousaria desvendar. O senhor realmente acredita que um prato de comida é o preço para curar o que os melhores especialistas de Miami não conseguiram sequer diagnosticar? Perguntou Maurício, com uma risada que carregava o amargor de meses de vigília e frustração. Benedito não se abalou, mantendo o olhar sereno de quem já viu o ciclo da vida se fechar e abrir inúmeras vezes sob as estrelas. A ciência busca cura nos frascos de vidro, senhor Maurício, mas a vida muitas vezes se esconde no que vocês chamam de mato e no que o coração esqueceu de ouvir, respondeu o idoso, com uma voz que parecia vibrar em uma frequência diferente de tudo naquela casa. O milionário sentiu um arrepio incômodo, uma sensação de que aquele mendigo enxergava através das paredes de sua arrogância, mas o desespero foi o que finalmente o fez ceder, abrindo caminho para o desconhecido. A governanta Carmen, que assistia à cena com o coração apertado, sentiu uma lufada de ar fresco entrar na mansão assim que Benedito atravessou o hall. Ela sabia que a medicina tradicional havia desistido, entregando a patroa um sono profundo e inexplicável que drenava sua vitalidade dia após dia. Enquanto guiava o estranho pelos corredores luxuosos, ela sussurrou avisos que eram, na verdade, súplicas por um milagre. Dona Esperança é o coração desta casa. Se o senhor for um impostor, o senhor não estará apenas mentindo, estará matando o pouco que resta de nós, disse ela, com os olhos marejados. Benedito apenas assentiu, tocando as paredes da mansão como se estivesse sentindo a pulsação do próprio imóvel, percebendo que a doença ali não era apenas física, mas uma estagnação espiritual que o dinheiro só fazia camuflar com camadas de luxo. No andar de cima, Letícia Almeida desceu as escadas como um furacão de angústia, interrompendo o clima pesado com uma notícia que paralisou o pai. A mãe havia acordado por breves segundos, tempo suficiente apenas para balbuciar palavras que pareciam delírios, mas que agora faziam um sentido aterrador. Pai, ela acordou. Ela disse que um homem de cabelos brancos e cheiro de terra viria buscá-la na escuridão. Ela disse que sentia o cheiro das ervas antes mesmo de abrir os olhos, exclamou a jovem, tremendo. Maurício empalideceu, olhando para Benedito que permanecia estático no centro da sala. A coincidência era impossível demais para ser ignorada, e o riso de deboche que antes habitava o rosto do milionário foi substituído por uma máscara de puro pavor e curiosidade. O quarto de Esperança era um santuário de tecnologia médica e tristeza silenciosa, onde monitores bipavam em um ritmo monótono que ditava o fim próximo. Benedito entrou no recinto sem pedir permissão, ignorando os enfermeiros que o olhavam com desprezo. Ele se aproximou do leito e, por um momento, o tempo pareceu parar. A senhora está em um jardim que não lhe pertence ainda, Dona Esperança. É hora de voltar para cuidar das suas próprias flores, sussurrou ele, abrindo sua sacola e retirando algumas folhas secas e uma pequena raiz que emanava um aroma terroso e reconfortante. O milionário tentou intervir, mas algo na autoridade silenciosa do idoso o impediu de dar um único passo à frente. Com movimentos precisos e rituais, Benedito pediu um copo de água morna e começou a preparar uma infusão ali mesmo, ignorando as normas de asepsia do hospital particular montado no quarto. O senhor está louco. Quer dar algo de procedência desconhecida para uma paciente em coma induzido, gritou Maurício, recuperando parte de sua postura de comando. Mas Benedito apenas o encarou e disse, o senhor confia em máquinas que dizem que ela vai morrer, por que não confia em um homem que diz que ela vai viver? O que o senhor tem a perder além do seu orgulho? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da água sendo derramada, um som que, estranhamente, parecia abafar o barulho dos aparelhos eletrônicos.
Ao administrar a primeira gota do líquido nos lábios da mulher, algo impossível aconteceu diante dos olhos dos presentes. O monitor cardíaco, que mantinha uma linha instável e fraca, começou a acelerar ritmicamente, e a pele pálida e acinzentada de esperança ganhou um tom rosado de saúde quase instantaneamente. Não é possível. Os níveis de oxigenação estão subindo sozinhos, exclamou um dos enfermeiros, correndo para os aparelhos. Maurício caiu de joelhos ao lado da cama, vendo sua esposa suspirar profundamente, como se estivesse emergindo de um mergulho longo e sufocante. Benedito, por sua vez, apenas guardava suas coisas, mantendo a expressão neutra de quem cumpriu uma tarefa cotidiana. Esperança abriu os olhos, ignorando o marido e a filha, fixou seu olhar em Benedito, esboçando um sorriso de reconhecimento profundo, como se o conhecesse de outras vidas. Obrigada por me mostrar o caminho de volta, mestre, disse ela com uma voz clara, para o espanto total dos médicos. Maurício, agora em prantos, tentou abraçar o idoso, oferecendo-lhe cheques, barras de ouro e qualquer propriedade que ele desejasse. Diga-me quem você é de verdade. Um anjo. Um santo. Eu lhe darei milhões, eu transformarei sua vida para sempre, implorava o milionário. Mas Benedito apenas se afastou, mantendo a humildade que o trouxera até ali, recusando qualquer fortuna que pudesse manchar a pureza daquele momento. O senhor prometeu apenas um prato de comida, e é apenas isso que eu aceitarei. O conhecimento não se vende, se compartilha com quem tem sede, afirmou Benedito, caminhando em direção à porta. Maurício descobriu, naquele instante, que o idoso sujo era, na verdade, o herdeiro de uma linhagem de curandeiros ancestrais que sua própria empresa de construção quase extinguiu ao desmatar áreas sagradas anos atrás. A ironia era suprema. O homem que ele desprezava por ser pobre era o único que possuía a riqueza necessária para salvar o que ele mais amava. A humilhação de Maurício se transformou em uma lição de vida que nenhum curso de administração ou fortuna no banco poderia ensinar. Enquanto Benedito comia silenciosamente na cozinha da mansão, servido pela própria Carmen com o melhor que a despensa oferecia, o clima na casa havia mudado de funeral para celebração. O idoso terminou sua refeição, limpou a boca com o guardanapo de linho e se levantou para partir, recusando até mesmo a carona de luxo que lhe foi oferecida. Lembre-se, Sr. Maurício, que o sol brilha para o palácio e para a choupana, mas só o solo humilde aceita a semente que alimenta a todos, disse ele antes de cruzar o portão dourado e desaparecer na névoa da tarde. O milionário ficou parado na entrada, observando a figura curvada sumir no horizonte, sabendo que, a partir daquele dia, sua visão sobre o mundo e sobre o valor humano nunca mais seria a mesma. O andar superior da mansão Almeida, outrora um refúgio de silêncio e sofisticação, havia sido desfigurado pela frieza de um hospital de alta complexidade. Entre tanques de oxigênio e monitores que bipavam uma contagem regressiva invisível, a figura de Esperança Almeida parecia sumir sob os lençóis de linho egípcio. Benedito, com suas vestes que carregavam a poeira das estradas, contrastava violentamente com a esterilidade do ambiente, mas sua presença trazia um peso de autoridade que o dinheiro não podia comprar. Ele não olhava para as máquinas, ele olhava para a vida que teimava em se esvair. A tecnologia registra o fim, mas o corpo sempre conta a história de como chegou até aqui, murmurou o idoso, enquanto seus dedos calejados buscavam o pulso da mulher, sentindo o fio de vida que restava sob a pele translúcida. Maurício Almeida observava cada movimento com uma mistura de náusea e expectativa, sentindo o peso de sua própria impotência. Ele, que erguera impérios de concreto, não conseguia sustentar a respiração da própria esposa. Quando Benedito pediu para ver o prontuário, Letícia entregou a pasta com mãos trêmulas, revelando diagnósticos vazios e termos latinos que apenas mascaravam a ignorância dos especialistas. Eles procuraram o inimigo no sangue e nas células, mas esqueceram de perguntar ao que ela entregava seu tempo e seu amor nos últimos meses, disse Benedito, folheando os exames com uma rapidez que denunciava uma sabedoria que ultrapassava as faculdades de medicina. O olhar do curandeiro não buscava anomalias genéticas, mas sim o ponto de ruptura entre o ser humano e seu ambiente. A investigação de Benedito mudou de rumo quando ele começou a questionar sobre a alma daquela casa, a rotina de Esperança. Ao ouvir que ela era uma entusiasta da jardinagem e que cultivava seus próprios temperos com a crença de que a energia da terra era vital, o rosto do idoso se iluminou com uma clareza súbita.
Onde a mão humana planta com amor, a natureza responde, mas o mundo também guarda armadilhas que se disfarçam de beleza, ponderou ele, pedindo para ser levado ao jardim. Maurício, embora cético, sentiu que o mistério estava prestes a ser desvendado. Eles desceram as escadas, deixando para trás o cheiro de antisséptico para encontrar o aroma úmido da terra que Esperança tanto amava. No jardim, o cenário era de uma beleza melancólica, com canteiros de ervas aromáticas que pareciam órfãos de sua cuidadora. No entanto, em meio ao alecrim e à sálvia, uma trepadeira de flores brancas e delicadas escalava o muro com uma elegância traiçoeira. Benedito parou diante dela como se estivesse diante de uma serpente pronta para o bote. Esta beleza é o hálito da morte que invadiu o quarto da sua esposa. Ela não é uma convidada, é uma invasora que libera seu veneno a cada pôr do sol, sentenciou o curandeiro, apontando para a planta ornamental que todos julgavam inofensiva. A revelação foi um choque físico para os presentes, transformando o santuário de Esperança em uma cena de crime botânico. A perplexidade de Maurício era visível, uma luta interna entre a lógica empresarial e a revelação mística. O senhor está dizendo que meses de agonia e milhões de dólares em tratamentos foram vencidos por uma simples planta que cresceu no meu quintal? Perguntou ele, a voz falhando entre a raiva e o alívio. Benedito não se ofendeu com a dúvida, ele conhecia a cegueira daqueles que vivem entre paredes de vidro. A medicina moderna é um gigante que olha para o céu, mas muitas vezes tropeça na pequena pedra que está no chão. Eles não procuraram veneno porque não conhecem mais o idioma das matas, explicou ele, mantendo os olhos fixos na trepadeira que, ironicamente, florescia com vigor enquanto sua dona definhava. Letícia, com o rosto banhado em lágrimas, agarrou o braço de Benedito, buscando uma certeza que nenhum médico ousara lhe dar. A ideia de que o mal era externo e identificável trazia uma ponta de esperança desesperada. Se o senhor sabe o que causou isso, o senhor pode reverter. O senhor pode trazer minha mãe de volta desse sono, implorou a jovem. O idoso olhou para as mãos da moça e depois para a planta. A natureza raramente cria um veneno sem deixar a cura por perto. A própria terra que adoeceu guardou o antídoto nos canteiros vizinhos que ela mesma plantou, respondeu ele, mostrando que a salvação estava na harmonia que havia sido quebrada. Imediatamente, a dinâmica da mansão mudou. O que era um local de luto antecipado tornou-se um campo de ação sob as ordens de um homem que todos, horas antes, teriam enxotado da calçada. Benedito instruiu a remoção cautelosa da trepadeira, exigindo proteção total para quem a tocasse, como se estivessem lidando com material radioativo. Não deixem que o solo guarde as raízes, pois o mal que não é arrancado por inteiro sempre encontra um jeito de florescer novamente na primeira chuva, alertou ele, enquanto começava a colher ervas específicas dos canteiros de Esperança para preparar o que chamou de limpeza da vida. Enquanto o antídoto era preparado na cozinha luxuosa, Maurício observava o homem que pedirá apenas comida em troca de um milagre. A vergonha de sua risada inicial queimava em seu peito como o próprio veneno da planta. Ele tentou novamente oferecer recompensas financeiras, mas Benedito apenas sorriu, uma expressão de paz que nenhum saldo bancário poderia comprar. O senhor ainda tenta medir o valor da vida com a régua do mercado, mas a fome que sinto agora é a única dívida que o senhor pode pagar, disse o idoso, reafirmando seu compromisso original. A simplicidade de Benedito era o golpe final na arrogância do milionário. A tensão atingiu o ápice quando o curandeiro retornou ao quarto com uma infusão esverdeada, cujo aroma preencheu o ambiente, abafando o cheiro de hospital. Com a precisão de quem conhece os segredos da alma, ele administrou o remédio natural. O silêncio no quarto era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio de ouro no pulso de Maurício. Agora, o corpo dela precisa decidir se quer voltar. O remédio abre a porta, mas é o espírito dela que precisa atravessar, sussurrou Benedito, fechando os olhos em uma prece silenciosa que parecia sintonizar o coração da doente com o ritmo da terra. Horas depois, o milagre que a ciência renegara aconteceu. Esperança abriu os olhos e reconheceu o aroma das ervas que ela mesma cultivara. A mansão Almeida nunca mais seria a mesma, e Maurício entendeu que a verdadeira riqueza não estava nas paredes douradas, mas no conhecimento humilde de quem caminha descalço. Benedito, após saciar sua fome física, partiu como chegou, recusando luxos e deixando para trás uma lição eterna. Nunca despreze quem bate à sua porta com as mãos vazias,
pois elas podem carregar a única chave capaz de abrir a porta da sua salvação, foi seu último ensinamento antes de sumir na estrada, deixando para trás uma família curada e um milionário transformado. O segredo guardado sob as roupas gastas de Benedito finalmente emergiu quando a governanta Carmen, movida por uma curiosidade respeitosa, questionou a origem de tamanha sabedoria botânica. O homem, que até então parecia um andarilho comum, revelou uma dignidade que deixou a todos paralisados. Eu não sempre fui assim, Sr. Maurício, já estive do seu lado da mesa, com diplomas nas paredes e o reconhecimento da sociedade nos ombros, confessou ele, com uma voz que resgatava a autoridade de décadas de estudo. A revelação de que o mendigo era, na verdade, um ex-médico toxicologista formado pela USP, expulso do sistema por priorizar a cura dos pobres através da medicina natural, caiu sobre a mansão Almeida como um trovão, silenciando o ceticismo que ainda restava no ar. A história de sacrifício de Benedito tocou o coração de Letícia e Maurício de forma devastadora, ao entenderem que aquele homem perdera casa, família e prestígio por se recusar a transformar a medicina em um negócio lucrativo. Perdi o consultório e a licença porque incomodei gente importante ao provar que a cura pode estar em uma folha e não apenas em uma pílula cara, explicou ele, enquanto subiam as escadas para encontrar uma esperança que começava a despertar de seu torpor. A ironia era palpável. O milionário que pagará fortunas por especialistas internacionais estava agora sendo salvo por um homem que o sistema médico oficial havia tentado apagar, mas que guardava em suas mãos a única solução para o enigma que matava sua esposa. Ao entrar no quarto, o encontro entre o curandeiro e a doente foi quase místico, como se as almas já se conhecessem de um plano onírico. Esperança, com a voz carregada de fraqueza, reconheceu o homem de seus sonhos, validando a conexão espiritual que transcendia a biologia. A senhora está em um labirinto de toxinas, Dona Esperança, mas eu conheço a saída e vim buscá-la, só preciso que sua vontade de viver seja maior que o veneno que tenta apagá-la, disse Benedito, segurando a mão da paciente com uma firmeza que transmitia segurança e vida. A promessa de que em 3 dias ela estaria sentada à mesa e em uma semana totalmente recuperada soou como uma profecia divina em um ambiente onde antes só habitava a ciência sem respostas. Maurício, agora despido de sua arrogância, tentou novamente levar o pagamento, mas foi prontamente interrompido pela ética inabalável do ex-médico. O prato de comida que combinamos não mudou de valor porque meu currículo foi revelado. Conhecimento sem compaixão é apenas vaidade, e eu não troco minha missão por moedas de ouro, afirmou Benedito com uma integridade que constrangeu o magnata. Ele não queria equipamentos de ponta ou assistentes luxuosos, pediu apenas uma panela, água e as plantas que a própria Esperança, em sua sabedoria intuitiva, havia plantado no quintal, provando que a natureza já havia providenciado o antídoto muito antes da doença se manifestar. A cozinha da mansão, acostumada a banquetes gourmet, transformou-se em um laboratório alquímico onde a precisão cirúrgica de Benedito se manifestava em cada folha picada e cada raiz dosada. Letícia assistia, fascinada, à transformação de ingredientes simples em um preparado que exalava um aroma terroso e potente. Cada planta aqui tem uma função, umas expulsam o veneno, outras reconstroem os tecidos e as últimas devolvem a força que o sistema imunológico perdeu, explicava ele, manipulando o fogo e a água com a maestria de quem domina as leis químicas e naturais. A ciência e a tradição finalmente se apertavam as mãos naquela bancada de mármore. Enquanto o líquido esverdeado fervia, Benedito detalhou o processo de recuperação, trazendo clareza para a angústia da família que vivia na escuridão informativa há meses. Ele explicou que o corpo humano é um ecossistema que, quando invadido por uma toxina botânica silenciosa, precisa de um choque de pureza para se reequilibrar. Em 3 dias, as máquinas deste quarto serão apenas lembranças de um tempo de cegueira. A senhora tomará café conosco e verá que a vida sempre encontra um caminho de volta através da terra, prometeu ele, enquanto coava a mistura que parecia conter toda a vitalidade das florestas em apenas alguns mililitros. A transformação de Maurício foi a mais profunda. Ele percebeu que sua fortuna era um castelo de areia diante da sabedoria daquele homem que ele quase expulsou com a polícia. A presença de Benedito na casa estava curando não apenas o corpo de Esperança, mas a alma endurecida de uma família que havia esquecido o valor da simplicidade. O senhor me ensinou que a verdadeira riqueza é o que não pode ser confiscado por conselhos médicos ou crises financeiras. O senhor é um homem livre, Benedito, e eu sou o verdadeiro prisioneiro, admitiu o empresário,
observando o ex-médico trabalhar com uma paz que nenhum lucro jamais lhe proporcionara. Ao pôr do sol, o remédio estava pronto, brilhando com um verde intenso sob a luz da tarde que entrava pela janela da cozinha. Benedito subiu com um cálice de barro nas mãos, ignorando os copos de cristal da casa, como se o recipiente também devesse honrar a origem do medicamento. Este é o hálito da terra voltando para expulsar a sombra, beba devagar e sinta cada parte do seu ser acordando para o sol de amanhã, orientou ele ao pé do leito. A família assistiu em silêncio absoluto enquanto a primeira dose era administrada, sentindo que o tempo havia parado para presenciar o impossível acontecer diante de seus olhos. A reação foi quase imediata, um calor suave começou a irradiar do peito de Esperança, e o monitor cardíaco, antes errático, estabilizou-se em um ritmo firme e musical. A cor começou a retornar às bochechas pálidas da mulher, e o cheiro acre da doença foi substituído pelo frescor do jardim. O senhor disse que eu veria minha filha se casar e dançaria na festa, agora eu acredito, pois sinto sangue correndo nas minhas veias novamente como se fosse um rio em festa, sussurrou ela, com uma vitalidade que arrancou soluços de alívio de Letícia. Um milagre botânico estava operando, célula por célula, sob a vigilância atenta do médico das ruas. A noite caiu sobre a mansão Almeida não mais com o peso do luto, mas com a leveza da esperança recuperada. Benedito sentou-se para comer seu prato de comida, a única recompensa que aceitou por salvar uma linhagem, enquanto a família o observava com uma veneração que nenhum título de nobreza poderia exigir. Amanhã o sol nascerá para uma nova mulher, e o jardim que adoeceu será, a partir de hoje, o altar da sua gratidão, concluiu o curandeiro, terminando sua refeição com a mesma simplicidade com que salvou uma vida. O mundo voltaria a ver Benedito como um andarilho, mas naquela casa, ele seria eternamente o mestre que trouxe a luz de volta. A atmosfera no quarto principal da mansão Almeida transmutou-se de um velório antecipado para um campo de batalha onde a vontade de viver era a arma principal. Esperança, recuperando a consciência e a dignidade, fixou seu olhar em Benedito, buscando entender a natureza daquele homem que parecia carregar o peso do mundo e a leveza de um santo em um único semblante. Benedito, como o santo protetor. Você é o meu anjo ou apenas um homem que o destino colocou no meu caminho para me lembrar de como é respirar sem dor? Perguntou ela, com uma voz que, embora frágil, já não possuía o rastro da morte. O ex-médico sorriu com uma melancolia profunda, sabendo que a linha entre a ciência e o milagre era tão tênue quanto o pulso que ele agora monitorava com precisão. O ultimato de 72 horas para a recuperação total foi lançado como um desafio ao destino, e Esperança, em vez de se acovardar, abraçou o tempo com uma urgência comovente. Ela exigiu saber dos preparativos do casamento da filha, recusando-se a passar seus possíveis últimos momentos como uma paciente passiva. Se a vida me deu apenas 3 dias de lucidez, não os gastarei contando batimentos cardíacos. Quero ouvir sobre o amor, sobre o futuro e sobre a festa onde pretendo dançar com meu marido, afirmou ela, forçando o corpo a se sentar contra os travesseiros. Benedito observava a cena com uma dor silenciosa, lembrando-se da própria filha que não teve a mesma chance de lutar, transformando seu luto em combustível para salvar aquela mulher. A paz da manhã seguinte foi brutalmente interrompida pela chegada da elite médica da cidade, liderada pelo Dr. Augusto Mendes, que via a presença de um curandeiro como uma afronta à sua autoridade e aos seus lucros. Os carros pretos estacionados no pátio simbolizavam a frieza de um sistema que preferia ver um paciente morrer dentro das normas do que viver fora delas. Maurício, recebemos denúncias de que você está entregando sua esposa a práticas ilegais de charlatanismo. Viemos aqui para protegê-la de um erro fatal antes que seja tarde demais, sentenciou Augusto, com a arrogância de quem detém o monopólio da verdade científica, sem saber que o erro era a única coisa que estava funcionando. O confronto atingiu o ápice quando Benedito desceu as escadas, carregando a bandeja de infusões medicinais com a mesma postura que um dia ocupará na chefia de toxicologia. O reconhecimento imediato por parte de Dr. Augusto foi um golpe de mestre do destino, desnudando a hipocrisia dos especialistas presentes. Benedito Ferreira. O brilhante chefe de departamento que o sistema tentou apagar por ousar olhar para a cura além dos laboratórios. Você não tem mais o direito de tocar em um paciente neste país, disparou o médico, empalidecendo ao perceber que seu oponente conhecia cada falha dos protocolos que eles estavam tentando impor à força.
A tensão na sala tornou-se elétrica quando Maurício percebeu que o homem que ele acolhera por piedade era, na verdade, um gigante da medicina que seus próprios contratados temiam e respeitavam secretamente. Doutor Augusto, o senhor diz que ela está em seus momentos finais, mas Benedito diz que ela está sendo limpa de um veneno que vocês nem sequer tiveram a competência de procurar, confrontou o milionário, colocando os médicos contra a parede da própria incompetência. A acusação de intoxicação por alcaloides foi recebida com risos sarcásticos, mas o tremor nas mãos de Augusto revelava que a hipótese de Benedito era tecnicamente impecável e aterradora. Benedito, sem perder a serenidade, defendeu seu método com a clareza de quem não tem mais nada a perder a não ser a vida da paciente. Ele desafiou os médicos a explicarem por que os exames de imagem eram normais enquanto a paciente morria, algo que apenas uma neurotoxina específica poderia causar. O senhor chama de último suspiro a melhora de uma mulher que estava em coma e agora planeja um casamento. Eu chamo isso de ciência aplicada com humanidade, algo que vocês esqueceram nos seus consultórios de luxo, rebateu o curandeiro, mantendo a bandeja firme enquanto os especialistas tentavam desqualificar o uso das ervas medicinais como algo não científico. A pressão para internar Esperança à força começou a crescer, com o advogado do grupo mencionando termos legais e responsabilidades civis, tentando intimidar Maurício através do medo. No entanto, o empresário já não era o mesmo homem que ria de mendigos, ele vira a vida retornar aos olhos da esposa e não permitiria que a burocracia médica a levasse embora novamente. Se os senhores querem tirá-la daqui, terão que passar por cima de mim. Prefiro confiar no charlatão que a fez falar do que nos gênios que a entregaram à sepultura por falta de curiosidade, declarou Maurício, expulsando simbolicamente a medicina de fachada de sua residência. No meio da discussão, Letícia desceu as escadas com um brilho no olhar que nenhum dos médicos presentes conseguirá provocar em meses. Ela trazia a notícia de que a mãe acabará de ingerir o chá e pedirá algo para comer, um sinal vital de que o sistema digestivo estava despertando da paralisia tóxica. Doutores, minha mãe está pedindo o café da manhã e perguntando por que o jardim ainda não foi limpo. Se isso é o fim, então o fim é a coisa mais viva que já vi nesta casa, disse a jovem, calando os protestos do Dr. Augusto, que não tinha explicação clínica para uma recuperação tão súbita e vigorosa. A derrota dos especialistas foi selada pela evidência física da melhora de Esperança, forçando-os a se retirarem sob o olhar severo de Benedito. O ex-médico sabia que a batalha contra o sistema estava apenas começando, mas a batalha contra o veneno estava sendo vencida minuto a minuto. O conhecimento que salva não precisa de carimbos para ter valor, Dr. Augusto, ele precisa apenas de resultados, e a Dona Esperança é a prova viva de que a natureza não segue os seus manuais de faturamento, concluiu Benedito, observando os carros pretos partirem enquanto o sol iluminava a mansão com uma promessa de renovação. Com os invasores afastados, o foco voltou-se totalmente para as 72 horas cruciais que restavam para consolidar a cura. Benedito voltou para a cozinha, focado na próxima fase do antídoto, ciente de que cada gota de suor e cada folha colhida era um tributo à vida que ele um dia jurou proteger. A senhora terá seu casamento, Letícia, e seu pai terá sua esposa de volta. O veneno saiu do corpo e agora estamos limpando a alma desta família de tudo que o cegava para o que realmente importa, afirmou ele, preparando-se para a vigília final que consagraria o impossível. A tensão no quarto principal da mansão Almeida atingiu o ápice quando a lógica fria da medicina laboratorial colidiu frontalmente com a sabedoria ancestral de Benedito. Dr. Augusto, com o rosto crispado em uma mistura de incredulidade e arrogância, tentava desqualificar a tese da intoxicação vegetal, alegando que exames toxicológicos de ponta nada haviam revelado. Vocês procuraram por drogas sintéticas e sedativos em manuais prontos, mas ignoraram os venenos que a terra respira em silêncio. A medicina de vocês é cega para o que não está catalogado em um frasco de farmácia, retrucou Benedito, mantendo a postura de quem não precisava de diplomas na parede para enxergar a morte espreitando nos olhos da paciente. O silêncio cético dos especialistas foi quebrado pelo som de passos apressados e uma exclamação de pura euforia vinda do andar de cima. Letícia surgiu no corredor como um arauto do impossível, anunciando que sua mãe, desenganada por meses, estava sentada na cama por conta própria. Venham ver com seus próprios olhos o que a ciência de vocês chamou de caso terminal. A vida não espera pelas vossas permissões legais para voltar a pulsar, desafiou a jovem, puxando o pai e o grupo de médicos para dentro do santuário de Esperança.
O que encontraram foi uma mulher que, embora frágil, penteava os próprios cabelos e exalava uma cor que nenhum cosmético ou transfusão havia conseguido devolver. Dr. Augusto, visivelmente abalado, tentou classificar a cena como uma melhora ilusória, um último espasmo biológico antes do colapso final. No entanto, Esperança levantou-se da cama com uma dignidade que calou os protestos técnicos, recusando-se a ser tratada como um objeto de estudo fadado ao fracasso. Razoável, doutor, é confiar em quem me devolveu a voz e a força para ficar de pé, enquanto vocês apenas observavam minha agonia com pastas de couro e termos em latim, sentenciou ela, dando os primeiros passos trôpegos, mais firmes, entre os braços de Maurício e Benedito. A derrota moral dos especialistas foi selada ali, entre os lençóis que antes serviam de mortalha. A saída dos médicos convencionais deixou para trás um vácuo de tensão, preenchido apenas pela promessa de Benedito de que as próximas 48 horas seriam o divisor de águas entre a cura definitiva e o abismo. Maurício, oscilando entre a esperança e o medo, questionou a certeza absoluta do curandeiro, recebendo uma resposta que revelava a cicatriz mais profunda do velho médico. Eu não tenho o direito de errar desta vez, pois minha filha morreu na escuridão por eu não conhecer o antídoto que hoje carrego nesta bolsa. A vida da sua esposa é a redenção de tudo que eu não pude salvar no passado, confessou Benedito, transformando sua dor em uma vigília incansável. A calmaria, entretanto, provou ser a antepala de uma tempestade devastadora que desabou sobre a mansão às 3 da madrugada do segundo dia. Os gritos de Letícia rasgaram o silêncio como lâminas, convocando a todos para o quarto onde Esperança convulsionava violentamente, com o corpo arqueado e uma espuma rosada manchando os cantos da boca. Afastem-se todos, o veneno está sendo arrancado das raízes mais profundas e o corpo dela se tornou o campo de uma guerra que não aceita espectadores, ordenou Benedito, enquanto suas mãos lutavam para estabilizar o ritmo cardíaco que ameaçava parar a qualquer segundo. O pânico tomou conta de Maurício ao ver a esposa regredir para um estado ainda mais pavoroso do que o coma inicial, questionando se o tratamento não seria pior que a doença. Benedito, pela primeira vez com a voz embargada pela incerteza, explicou que aquela era a crise de eliminação, o momento crítico onde o organismo expulsa as toxinas enraizadas nos órgãos vitais. A honestidade é o meu único juramento agora, as toxinas estavam mais profundas do que qualquer cálculo previu. E o corpo dela está enfrentando anos de envenenamento em um único suspiro de luta, admitiu ele, sentindo o pulso de Esperança tornar-se um fio quase imperceptível. O silêncio que se seguiu às convulsões foi o momento mais terrível daquela madrugada, um vazio onde a respiração de Esperança parecia ter cessado completamente. Letícia atirou-se sobre a mãe em um pranto desesperado, implorando para que ela não desistisse no limiar da vitória. O coração ainda está aqui, mas está batendo em um ritmo que a vida comum não suporta. Preciso que todos vocês sejam o âncora dela enquanto eu tento o último recurso que a floresta me ensinou, gritou Benedito para Carmen, pedindo por infusões que exigiam uma precisão milimétrica para não se tornarem elas mesmas fatais. A mansão, que antes brilhava com o ouro de Maurício, agora era iluminada apenas pela luz bruxuleante das velas de Carmen e pela determinação ferrenha de um homem que se recusava a perder outra vida para o veneno. Benedito trabalhava contra o relógio, fundindo sua experiência clínica com o desespero de um pai, preparando uma dosagem de emergência que deveria agir como um choque de realidade nas células paralisadas da paciente. Se ela passar desta noite, o veneno nunca mais ousará tocar o sangue dela, mas se falharmos, eu entregarei minha alma junto com a dela ao pó da terra, murmurou ele, concentrado no líquido que fervia como esperança líquida. As horas que se seguiram foram de uma agonia lenta, onde cada batimento cardíaco era contado como uma vitória e cada respiração irregular era um alívio momentâneo. Benedito não saiu do lado da cama, monitorando a temperatura que despencava e a cor da pele que oscilava entre o cinza da morte e o rosa da resistência. O destino não é uma linha reta, Maurício, ele é feito desses nós cegos onde apenas a fé e o conhecimento mais puro podem nos guiar de volta para a luz, disse ele, mantendo a vigília enquanto o mundo lá fora ignorava que uma vida estava sendo disputada palmo a palmo em uma colina de luxo. A batalha de Benedito contra as toxinas de anos tornou-se uma lenda dentro das paredes da mansão Almeida, provando que a verdadeira medicina não reside apenas nos equipamentos caros, mas na coragem de enfrentar o desconhecido com humildade e amor.
Enquanto o sol começava a desenhar os primeiros traços no horizonte, a crise parecia atingir seu ápice final, deixando a família em um suspenso absoluto entre o milagre e a tragédia. Aguardem o primeiro raio de sol tocar o jardim. Se ela abrir os olhos com a luz, teremos vencido não apenas o veneno, mas a própria morte que tentou se esconder entre as flores, profetizou o curandeiro, preparando-se para o desfecho de sua maior obra. A tensão no quarto principal da mansão Almeida tornou-se um vácuo de oxigênio quando Benedito revelou a existência de um antídoto de emergência, uma fórmula tão potente quanto perigosa. Maurício, impulsionado pelo desespero, questionou por que aquela solução não fora apresentada antes, mas a resposta do ex-médico trouxe o peso da responsabilidade ética. O antídoto de emergência é uma faca de dois gumes. Se o corpo não tiver forças para processar o choque, ele desiste de lutar completamente, e eu não queria arriscar o último sopro de vida dela sem necessidade, explicou Benedito, com o olhar fixo no monitor que registrava a agonia de esperança. A decisão agora não pertencia mais à ciência, mas à coragem de uma família que precisava escolher entre o risco da morte súbita ou a certeza da finitude lenta. Maurício olhou para a esposa, buscando na memória a mulher resiliente que nunca recuara diante de um desafio, e entendeu que o silêncio dela era um pedido de luta. Faça o que for necessário, Benedito. Esperança sempre foi uma guerreira e ela preferiria cair lutando do que se apagar em uma cama de hospital sem tentar a última chance, declarou o milionário, selando o destino daquela madrugada. Com a permissão concedida, o curandeiro desceu para a cozinha, transformando o balcão de mármore em uma trincheira de alquimia botânica. Suas mãos, outrora trêmulas pela dor do passado, agora trabalhavam com uma velocidade sobre-humana, misturando essências que ele havia teorizado após a maior perda de sua vida. Enquanto preparava a mistura transparente e amarga, Benedito travava sua própria batalha espiritual, invocando a memória da filha que não pôde salvar. Carmen, observando o suor e a devoção no rosto do homem, ofereceu o consolo que ele negara a si mesmo por anos. Senhor Benedito, sua filha estaria orgulhosa por ver que o Senhor não permitiu que a dor o tornasse cínico, mas que a usou para se tornar o guardião da vida de outros, sussurrou a governanta, tocando a ferida aberta do médico das ruas. Aquelas palavras agiram como um bálsamo, devolvendo a Benedito a confiança necessária para retornar ao quarto com o cálice que poderia ser a salvação ou o fim definitivo de Esperança Almeida. O processo de administração foi de uma delicadeza quase litúrgica, com Benedito pingando líquido gota a gota sob a língua da paciente, permitindo que a absorção fosse imediata e profunda. O quarto mergulhou em um silêncio sepulcral, onde cada segundo era medido pelas batidas descompassadas do coração de Maurício e pelas orações sussurradas de Letícia. O tempo agora é nosso maior juiz. Em 20 minutos saberemos se o organismo dela aceitou o pacto de vida ou se o veneno venceu a última barreira de resistência, alertou o curandeiro, mantendo os dedos no pulso de Esperança, sentindo a vibração de uma guerra invisível ocorrendo sob a pele pálida da mulher. Os minutos passavam como séculos, e a imobilidade de Esperança começou a corroer a fé de Maurício, que via o relógio de ouro avançar sem trazer sinais de melhora. Aos 25 minutos, a respiração de Esperança tornou-se superficial e o pânico tomou conta do quarto, levando o milionário ao limite de sua paciência. Chega de teorias e ervas, Benedito. Chame a ambulância agora, pois não posso ficar parado vendo a mãe da minha filha morrer sem os cuidados de um hospital de verdade, gritou ele, correndo para o telefone em um último ato de desespero racional. O fracasso parecia ter batido a porta novamente, e Benedito, de ombros caídos, sentiu o gosto amargo da derrota que o perseguia desde a morte de Isabel. Contudo, no exato instante em que a esperança parecia ter abandonado o recinto, um som seco e humano cortou a tensão, uma tosse profunda e libertadora vinda do leito. Esperança abriu os olhos, não com a névoa do coma, mas com a clareza de quem emerge de um mergulho profundo e encontra o ar pela primeira vez em meses. Maurício, meu amor. Por que todos vocês estão com rostos de quem viu um fantasma, se eu sinto que acabei de tirar um fardo de chumbo das minhas costas? Perguntou ela, com a voz rouca, mas carregada de uma vitalidade que paralisou o marido com o telefone ainda nas mãos. O milagre botânico estava completo. O antídoto de emergência, desenhado na dor e na pesquisa clandestina, havia expulsado as últimas raízes do veneno vegetal. Letícia atirou-se nos braços da mãe,
chorando as lágrimas de quem recupera o mundo, enquanto Carmen se ajoelhava em um agradecimento silencioso no canto do quarto. O veneno se foi, Dona Esperança, a senhora passou pela prova de fogo e agora seu sangue corre livre de novo, pronto para sustentar todos os sonhos que a senhora ainda tem para realizar, explicou Benedito, limpando o suor da testa com o lenço gasto, sentindo que a alma de sua filha finalmente descansava em paz. Maurício aproximou-se da cama, tocando o rosto da esposa como se temesse que ela fosse uma miragem criada por sua mente exausta, pedindo perdão por sua falta de fé no último segundo. Eu pensei que tínhamos perdido você para sempre, mas este homem, que eu tratei com tanto desprezo no início, provou que o ouro não vale nada perto do conhecimento que nasce da compaixão, admitiu o milionário, olhando para Benedito com uma reverência que nenhum título de nobreza poderia comprar. A hierarquia daquela casa havia sido subvertida para sempre, o mendigo era agora o salvador, e o magnata, o aprendiz. Esperança, com a sabedoria de quem visitou o limiar da existência, segurou a mão de Benedito e agradeceu não apenas pela cura, mas pela lição de persistência que ele deu a todos. O senhor não desistiu de mim quando eu era apenas uma sombra, e por isso eu prometo que sua história não terminará mais nas ruas, pedindo um prato de comida em troca de um milagre, declarou ela, com a firmeza de quem já planejava como retribuir aquela dívida impagável. O curandeiro apenas assentiu, satisfeito com o único pagamento que realmente desejava, o triunfo da vida sobre a negligência e o preconceito. As últimas 24 horas de recuperação foram de uma celebração silenciosa e profunda, enquanto os equipamentos médicos eram retirados um a um, dando lugar a vasos de flores seguras e ao riso de Letícia. Benedito, observando a família reunida e feliz, percebeu que sua missão ali estava cumprida e que o impossível havia se tornado realidade através de sua fé nas plantas e no ser humano. Amanhã o sol nascerá para uma vida nova, onde o jardim não será mais uma ameaça, mas o lembrete eterno de que a salvação muitas vezes está onde o mundo menos espera encontrar, concluiu ele, preparando-se para o passo final de uma jornada que transformou uma mansão de mármore em um lar de gratidão. Um milagre que se desenrolou gota a gota no silêncio da noite alcançou seu ápice sob a luz dourada da manhã, quando Esperança Almeida surgiu na varanda, desfrutando de um desjejum que parecia uma celebração da própria vida. O contraste era absoluto. A mulher que há poucos dias era uma sombra pálida e imóvel, agora exalava uma vitalidade que desafiava qualquer prognóstico sombrio. Benedito, observando a cena de longe, começou a organizar seus pertences com a humildade de quem cumpre um dever sagrado sem esperar aplausos. Minha missão nesta casa encontrou seu porto seguro, o corpo dela agora caminha sozinho, e meus pés já sentem o chamado de outras dores que aguardam por alívio nas esquinas do mundo, confidenciou ele a Carmen, recusando-se a se tornar um prisioneiro do luxo que acabará de salvar. A partida silenciosa de Benedito foi interrompida pela chegada de uma van de imprensa, atraída pelo relato inesperado do doutor Augusto Mendes, que, em um ato de rendição ética, decidirá tornar pública a cura impossível que presenciara. Maurício, embora avesso à exposição, percebeu que a história de Benedito não pertencia mais apenas à sua família, mas ao mundo que precisava de esperança. Entrem com o respeito que a vida exige, pois o que aconteceu nestas paredes não foi obra de máquinas, mas da sabedoria de um homem que a sociedade escolheu ignorar, declarou o milionário aos jornalistas, abrindo as portas da mansão para que a verdade sobre o médico das ruas fosse finalmente revelada. Diante das câmeras, Esperança não parecia uma convalescente, mas uma mulher que havia atravessado o submundo e retornado com uma clareza renovada sobre a existência. Ao ser questionada sobre seu estado, ela não hesitou em dar crédito ao homem que todos chamavam de curandeiro, mas que ela reconhecia como um mestre da ciência e da alma. Eu não apenas me sinto curada, eu me sinto renascida. Benedito não usou feitiçaria, ele usou os olhos de quem enxerga a natureza como uma farmácia de Deus e o ser humano como um... A natureza não é apenas uma moldura bonita para suas casas, ela é uma força viva que pode tanto nutrir quanto silenciar um coração se não soubermos respeitar seus limites e seus sinais, explicou o ex-médico, desmistificando o milagre, para transformá-lo em uma lição de toxicologia aplicada com humanidade. A ferida da perda de sua licença médica foi exposta sob os refletores, e Benedito falou sobre o sistema que o expulsou por ousar tratar a pobreza com dignidade e métodos não convencionais.
Ele revelou que sua queda social foi o preço pago por se recusar a transformar a dor alheia em uma mercadoria de luxo, algo que os jornalistas ouviram com um misto de espanto e admiração. Perdi meu carimbo oficial, mas nunca perdi meu compromisso com a vida. O conselho médico pode tirar meu direito de assinar receitas, mas não pode apagar o conhecimento que salva o que o dinheiro de vocês não consegue comprar, declarou ele, reafirmando que a medicina é um sacerdócio, não um negócio. A revelação de que Esperança era a 53ª pessoa que ele salvara desde que fora jogado às ruas causou um impacto profundo na equipe de filmagem. Benedito descreveu sua rotina de atender em becos, favelas e casas humildes, onde a medicina convencional raramente chegava, cobrando apenas o necessário para sua subsistência básica. O conhecimento médico nunca deveria ser um privilégio de quem pode pagar por ele, pois a doença não faz distinção entre o mármore e o barro. Meu único pagamento é o prato de comida que mantém meu corpo pronto para a próxima caminhada, afirmou, demonstrando um desapego que deixava a riqueza da mansão Almeida parecendo pequena e irrelevante. O momento mais emocionante da entrevista ocorreu quando Benedito visitou a memória dolorosa que moldara seu destino, a perda de sua única filha, Isabel. Com os olhos marejados, ele compartilhou como a tragédia pessoal se tornou o motor de sua missão errante, transformando o luto em uma fonte inesgotável de cura para desconhecidos. Minha Isabel partiu porque eu não sabia o suficiente na época, e cada vida que recupero hoje é um diálogo silencioso com ela, uma forma de dizer ao universo que a morte dela não foi em vão, confessou ele, silenciando a sala e fazendo até mesmo os técnicos mais endurecidos baixarem a guarda diante de tamanha dor convertida em luz. A história de Isabel, uma jovem que sonhava em ser médica para salvar crianças, deu à narrativa de Benedito uma profundidade que transcendeu a curiosidade jornalística, transformando-o em um símbolo de resistência ética. Ele explicou que desistir de ajudar os outros seria desperdiçar o legado que sua filha gostaria que ele carregasse, transformando cada antídoto preparado em um tributo à memória dela. Eu não sou um anjo ou um milagreiro, sou apenas um pai que aprendeu com a dor que a maior inteligência do mundo é inútil se não for guiada por um coração que se importa com o próximo, resumiu ele, enquanto o repórter percebia que tinha em mãos a reportagem mais importante de sua carreira. Esperança, ouvindo o relato de Benedito, segurou a mão do homem com uma gratidão que as palavras mal podiam expressar, compreendendo finalmente a profundidade do sacrifício que ele fazia diariamente. Ela percebeu que aquele homem não pedia nada porque já possuía a maior das riquezas, a paz de quem cumpre um propósito maior que a própria sobrevivência. Benedito, você nos deu muito mais que a minha saúde, você nos devolveu a visão de que a vida é feita de conexões invisíveis e de que a cura começa quando reconhecemos a dignidade no outro, disse ela, prometendo que, a partir daquele dia, a história dele jamais seria esquecida ou silenciada novamente. Ao final da entrevista, o sol já estava alto, iluminando o caminho de Benedito que, fiel à sua natureza, recusou qualquer oferta de moradia ou fortuna vinda de Maurício. Ele apenas colocou sua sacola no ombro e se preparou para cruzar o portão dourado pela última vez, agora não mais como um idoso sujo, mas como um mestre que trouxera a luz de volta àquela mansão. Não me procurem no luxo, pois meu lugar é onde a dor grita mais alto. Lembrem-se apenas que a semente da salvação está na terra que vocês pisam, basta saberem colhê-la com amor e humildade, concluiu ele, partindo para o horizonte enquanto a família Almeida assistia, com lágrimas nos olhos, à partida do médico que ensinou o mundo a curar através do coração. O testemunho fervoroso de Maurício Almeida selou a atmosfera de redenção dentro daquela sala luxuosa, transformando a desconfiança inicial em uma reverência pública quase sagrada. Diante das lentes de Bruno Cavalcante, o milionário não via mais um indigente, mas a personificação de um heroísmo que o dinheiro jamais poderia comprar. Este homem é um herói de verdade, que escolheu a poeira das ruas para que outros pudessem respirar a pureza da vida sem pagar um centavo por isso, declarou o magnata, com a voz embargada pela gratidão. Benedito, por sua vez, fixou o olhar na câmera com uma serenidade que atravessava a tela, entregando um conselho que ecoaria em milhares de lares. Nunca julguem alguém pela casca. Quem parece não ter nada é, muitas vezes, quem guarda o maior tesouro para oferecer aos que têm sede de esperança. A proposta de Bruno para criar um canal de comunicação fixo esbarrou na filosofia nômade de Benedito, que acreditava piamente que o destino orquestrava seus encontros conforme a necessidade do mundo.
Contudo, Letícia, movida por uma determinação inabalável, apresentou uma alternativa que tocou o cerne da dignidade do ex-médico. Meu noivo já pesquisou seu histórico e a injustiça da sua cassação. Deixe-nos lutar para devolver sua licença, não para que o senhor mude quem é, mas para que sua voz tenha o peso legal que sua sabedoria já possui, propôs a jovem. O receio de Benedito em enfrentar novamente o sistema que o esmagara foi dissipado pelo apoio unânime da família Almeida, que via naquela causa a chance de retribuir o milagre recebido. Esperança, segurando a mão de seu salvador, ofereceu o argumento definitivo para que ele aceitasse a nova jornada. O Senhor me deu uma segunda chance de ver o sol, permita que a cidade lhe dê uma segunda chance de exercer sua missão com a proteção que o Senhor merece, apelou ela, com a doçura de quem compreendia o peso do luto que ele carregava. Benedito cedeu, mas impôs uma condição que honrava seu passado de privações e sua ética inquebrável. Aceito lutar pelo meu registro, mas apenas se pudermos abrir um centro de medicina integrativa gratuito para os esquecidos, um lugar que leve o nome da minha filha e o espírito da cura desinteressada, sentenciou ele, com os olhos brilhando em memória de sua pequena Isabel. 6 meses após aquela tarde decisiva, a paisagem urbana da cidade foi transformada pela inauguração do Centro Médico Isabel Ferreira, um monumento à compaixão construído pela solidariedade de quem se emocionou com a reportagem de Bruno. Benedito, vestindo novamente o jaleco branco que um dia fora seu orgulho, sentia que o círculo de sua dor finalmente se fechava para dar lugar a um novo propósito. Conseguimos, minha filha. Cada vida que cruzará estas portas será um sopro do seu sonho que eu me recuso a deixar morrer, sussurrou ele para o retrato de Isabel, enquanto a multidão na praça central aguardava o início de uma nova era para a saúde local. Na primeira fila da celebração, a família Almeida era o testemunho vivo da eficácia dos métodos de Benedito. Esperança, radiante em seu vestido florido, representava a vitória da natureza sobre o ceticismo. Maurício, agora um filantropo dedicado à causa, observava o amigo com uma admiração que transcendia as classes sociais. É fascinante pensar que a salvação de nossa linhagem começou com o senhor pedindo apenas um prato de comida no nosso portão, comentou ele, enquanto Letícia exibia o anel de noivado que simbolizava o futuro que Benedito permitirá que ela vivesse ao lado da mãe recuperada. A solenidade, contudo, foi interrompida pelo grito desesperado de uma mãe que trazia nos braços o reflexo exato da tragédia que Benedito jurara combater. Conceição Santos, após percorrer centenas de quilômetros movida pela fé na reportagem que assistira, rompeu a multidão com sua filha Mariazinha, cujos olhos opacos e pele pálida denunciavam o avanço silencioso de um veneno invisível. Doutor, por favor, me disseram que não havia mais solução, mas eu vi o que o senhor fez e clamo pela vida da minha pequena, gritava a mulher, depositando a criança nos braços do médico que agora era a última fronteira entre a vida e o abismo. O diagnóstico de Benedito foi instantâneo, guiado pela experiência de quem já decifrara o código daquela intoxicação em jardins luxuosos e agora via em corpos humildes. Ele reconheceu os sinais de que a menina estava sendo consumida pela mesma toxina que afligira Esperança, confirmando que o mal não escolhia endereços. Acalme seu coração, pois a batalha dela acaba de ganhar um aliado que conhece cada passo deste inimigo. O que os manuais chamam de inexplicável, nós chamaremos de cura a partir de agora, afirmou ele, acalmando a mãe com a mesma autoridade gentil que usará na mansão Almeida. A multidão assistia em silêncio absoluto enquanto o Centro Médico Isabel Ferreira recebia sua primeira paciente antes mesmo de as portas serem oficialmente abertas. Benedito não precisou de discursos políticos, sua ação imediata foi o verdadeiro ato de inauguração, provando que o prédio era apenas um corpo para a alma de seu trabalho. Preparem as ervas e o antídoto de emergência, o protocolo que salvou Esperança agora salvará Mariazinha, pois a medicina que eu pratico não conhece fronteiras nem impossíveis quando o amor é o ingrediente principal, ordenou ele aos voluntários, assumindo seu posto de comando com a maestria de um mestre toxicologista. Maurício e Esperança, ao presenciarem a cena, sentiram que sua missão de apoiar Benedito era o investimento mais valioso de suas vidas, pois viam um milagre se multiplicar diante de seus olhos. A história do idoso que pedia comida em troca de vida transformará-se em um movimento nacional de valorização da sabedoria tradicional aliada ao rigor científico. Veja, Maurício, o prato de comida que demos a ele alimentou a esperança de todo um país. O que era um gesto simples tornou-se a semente de uma floresta de cura, comentou Esperança,
Enquanto via a pequena Mariazinha ser levada para dentro do consultório sob os cuidados atentos do médico anjo, Benedito fechou as portas do centro para iniciar o tratamento, ciente de que a jornada de redenção estava apenas começando e que cada paciente seria uma página nova em seu livro de gratidão. Ele sabia que, embora o sistema pudesse tirar títulos, jamais poderia apagar a luz de quem escolhe servir com humildade. A cura é um diálogo entre a terra e o coração, e enquanto houver uma planta no chão e fé no peito, nenhum diagnóstico final terá a última palavra, concluiu o doutor, mergulhando no silêncio da cura enquanto o sol de uma nova tarde iluminava o letreiro que carregava o nome de sua filha e a esperança de todo um povo. A confirmação de que a pequena Mariazinha sofria do mesmo mal que quase vitimara Esperança trouxe um silêncio sepulcral à praça, transformando a festa de inauguração em uma operação de resgate em tempo real. Benedito, sem hesitar, identificou a presença da trepadeira venenosa no relato da mãe desesperada, compreendendo que o destino testava no exato momento em que ele vestia novamente seu jaleco. Não precisamos de fitas cortadas ou discursos políticos agora. A vida de uma criança não espera a burocracia dos homens para decidir se continua a pulsar, declarou o médico, ignorando os protestos das autoridades para transformar o saguão do centro médico em uma unidade de emergência improvisada, movida pela urgência da compaixão. A mobilização que se seguiu foi um espetáculo de solidariedade humana, com Esperança e Carmen assumindo a linha de frente para auxiliar no preparo do antídoto que já conheciam tão bem. Enquanto médicos convencionais na multidão questionavam a falta de exames laboratoriais, Benedito respondia com a segurança de quem aprenderá a ler o corpo humano através da dor e da experiência clínica. A ciência que eu pratico não está apenas nos livros, mas na observação atenta de uma mãe que conhece cada mudança no olhar da filha e na natureza que sempre oferece a cura para o mal que permite crescer, afirmou ele, colhendo pessoalmente as ervas no jardim do centro enquanto o sol da tarde testemunhava sua determinação. Em menos de uma hora, o antídoto estava pronto, e o centro médico recebia sua primeira paciente sob o olhar atento de centenas de pessoas que acompanhavam tudo através das lentes de Bruno Cavalcante. Conceição, a mãe da menina, chorava em silêncio, aflita por não ter como pagar pelo milagre que presenciava, sendo prontamente confortada pela ética inabalável de Benedito. Neste lugar, a moeda de troca é a gratidão e o compromisso com a vida. Ninguém aqui sairá sem auxílio por falta de dinheiro, pois o conhecimento médico é um dom que deve circular livremente entre os que sofrem, garantiu o doutor, administrando a primeira dose com a precisão de quem estava salvando a própria alma. O tempo parecia congelado naquelas 4 horas de vigília, até que Mariazinha, num suspiro profundo, abriu os olhos e buscou o rosto da mãe, dissipando a sombra da morte que a envolvia. A recuperação foi tão súbita e vigorosa que a multidão do lado de fora explodiu em um choro coletivo de alívio e espanto. Mamãe, eu sonhei com uma moça linda chamada Isabel, que sorriu para mim e disse que o papai dela ia me buscar na escuridão para eu poder brincar de novo, balbuciou a criança, provocando um arrepio metafísico em todos os presentes que conheciam a história da filha perdida de Benedito. As palavras da menina confirmaram o que Benedito sentia em seu coração, a conexão entre o céu e a terra através do ato de curar. Isabel, através do sonho daquela criança, enviará sua mensagem final de aprovação ao pai que passará anos se culpando pela sua partida. Ela disse que está orgulhosa do senhor e que agora vocês são parceiros. Ela cuida dos pequenos lá em cima enquanto o senhor cuida de nós aqui embaixo, relatou Mariazinha, fazendo com que o médico, pela primeira vez em décadas, sentisse o peso da culpa ser substituído pela leveza do dever cumprido e da paz restaurada. Bruno Cavalcante, capturando cada detalhe daquele momento histórico, aproximou-se para acolher a mensagem final de um homem que transformará a tragédia em um legado nacional de saúde integrativa. Benedito, olhando para a câmera com a autoridade de quem venceu a arrogância do sistema, deixou um ensinamento que se tornaria a base de sua fundação. Nunca subestimem quem bate à sua porta em trajes simples, pois os maiores tesouros da humanidade costumam vir em embalagens que o mundo ensinou a desprezar, declarou ele, enquanto a praça se tornava um mar de aplausos e lágrimas, celebrando a vitória da bondade sobre o preconceito. Meses se passaram, e o Centro Médico Isabel Ferreira tornou-se uma referência internacional, provando que a união entre a medicina ancestral e o rigor acadêmico era o caminho para salvar milhares de desenganados. Esperança, cumprindo a promessa que fizera no leito de dor, dançou com vigor no casamento de Letícia, simbolizando a plenitude da vida recuperada.
Veja, Maurício, o prato de comida que aquele idoso nos pediu há um ano transformou-se em um banquete de cura para todo este país. Nada é pequeno quando é feito com amor puro, comentou ela, observando como a fundação criada pelo marido agora sustentava centenas de novos centros. Maurício Almeida, o milionário que outrora ria da humildade, tornou-se o maior embaixador da causa de Benedito, usando sua influência para garantir que o centro médico nunca ficasse sem recursos para atender aos pobres. Carmen, a fiel governanta, assumiu a gestão administrativa do local com uma dedicação materna, garantindo que cada paciente fosse recebido com o mesmo carinho que ela dedicara à esperança. A ordem e a limpeza deste lugar são o reflexo da dignidade que o Dr. Benedito devolveu a cada um de nós. Aqui, a caridade não é um favor, é um direito de todo ser humano, afirmava ela a todos que chegavam em busca de ajuda. Um ano após a inauguração, em uma manhã serena de domingo, Benedito trabalhava silenciosamente em seu jardim medicinal, sentindo o aroma das ervas que agora eram conhecidas por toda a cidade. Ele não usava mais roupas gastas, mas seu coração permanecia o mesmo do andarilho que cruzara o portão dourado dos Almeida. Obrigado, Isabel, por me ensinar que o amor não se extingue com a morte, mas se multiplica em cada vida que tocamos com nossas mãos e nossa compaixão, sussurrou ele para a brisa, sentindo que sua jornada de médico sem teto havia finalmente encontrado seu lar definitivo na gratidão de um povo. A lenda do homem que trocou conhecimento por alimento espalhou-se por gerações, inspirando novos médicos a buscarem a essência da profissão na simplicidade do cuidar. Benedito Ferreira, o chefe de toxicologia que a sociedade tentou apagar, tornou-se o símbolo eterno de que a verdadeira medicina nasce do encontro entre dois corações. A vida sempre bate à nossa porta pedindo apenas um gesto de humanidade. Cabe a nós decidir se abriremos o portão para o milagre ou se ficaremos trancados em nossa própria indiferença. Era a lição final que ele deixava em cada consulta, honrando para sempre a memória de sua filha através de cada vida que trazia de volta para a luz.